Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente. Programa hoje recheado de letras, frases, discursos, pensamentos, reflexões. É isso aí, é um programa dedicado às letras, à arte escrita. E representando essa arte maravilhosa que a gente ama tanto, está aqui ao meu lado Pedro Ferreira, que é escritor, obviamente, trouxe aqui alguns de seus filhos, alguns de seus livros. Então, sem mais delongas, irmão, seja muito bem-vindo ao Mac Podcast. Ô, Cláudio, é um prazer estar aqui. Fiquei muito honrado com o teu convite para que a gente pudesse estar falando sobre o nosso trabalho, que de fato é de suma importância, né? Tem uma relevância muito grande a nossa escrita dentro do nosso país, do nosso contexto, da nossa vida, né? E fiquei muito honrado mesmo em saber que poderia estar participando contigo hoje. Cara, a honra é toda nossa. E assim, a gente vai falar do seu trabalho de escritor, mas eu queria falar também da academia, cara, da academia Sim. de arte, de letras e arte meritiense. Nossa, eu falei que eu tava com medo de esquecer ou confundir o nome, né? Mas eu acho que eu me saí bem, hein? Acho que eu me saí bem. Então, cara, eu queria falar também desse trabalho, porque é um trabalho incrível, né? Que fortalece uma região, né? Que fortalece, que incentiva aos escritores da área. Então, eu acho isso muito importante também. E antes de falar dos seus livros, que é o nosso carro-chefe, inclusive hoje eu quero fazer um lançamento. Vamos mostrar logo o livro que a gente vai estar dando prioridade? Sim. É o Mesquita Sem Fronteiras, 3ª edição. Então daqui a pouquinho a gente vai estar falando tudo sobre esse livro, que é um livro totalmente excelente. Mas voltando para a Academia Meritiense. Sim. Cara, como é que surgiu esse convite? Como é que a gente faz para participar? Fala um pouquinho para mim. Bom, Claudinho, como é que funciona? A Academia de Letras e Arte Meritiense ela foi fundada em 26 de agosto de 1978. Nós temos, dos fundadores, nós temos ainda 2 confrades em vida, os demais são saudosos. Nós perdemos agora o meu padrinho, agora que eu digo assim, tem 4 anos, né, que ele foi embora. E ele que me convidou, né, lá atrás, em 2008, para fazer parte da Academia de Letras. Eu fui fazer uma visita na sede onde ele estava de arqueologia, IPAB, né? E eu fui fazer uma visita para conhecer, e aí aconteceu essa questão de estar conversando com o Gênesis Torres, um historiador, um grande homem, que se tornou meu amigo, meu padrinho. E ele, na época, ele estava presidindo a Academia de Letras, e eu tinha já alguns livros já publicados, e aí ele me convidou para fazer parte dessa instituição. Bom, de pronto eu aceitei, né? Que seria uma honra para mim. Sem dúvida. E começamos ali a fazer as tratativas para esse ingresso. Bom, de lá para cá aconteceram algumas coisas bem interessantes, que foi o Fórum de Cultura da Baixada Fluminense, que ele estava presidindo na época, e eu fiz parte desse Fórum de Cultura porque... Sabe aquela coisa, Cláudio, de você se engajar com o outro? E eu comecei a ajudá-lo no Fórum de Cultura da Baixada Fluminense, em alguns pontos, que ele estava presidente do fórum. E aí eu fiquei meio que um auxiliar, o secretário, onde ele precisava de auxílio, essas coisas. Bom, e isso foi se ajustando. Ele depois ficou doente, né? Em 2015... ele já não estava muito bem de saúde, ele me indicou para ser o presidente da academia, no qual eu estou até hoje, né? Já são 9 anos, não, nossa. 9, 15, 5, com 5 dá 10 anos, né? 2026, 11 anos para ser mais preciso. Então há 11 anos eu estou à frente da Academia de Letras e Arte Meritiense. Lá a gente procura fazer um trabalho sério, um programa que nós temos lá, que eu acabei levando também para minha cidade, que é um concurso de poesias que a gente tem religiosamente todos os anos, onde a gente estimula o nosso jovem a escrever e ler, e sair um pouquinho dessa questão do celular. Perfeito. Então, através desse trabalho, nós vamos fomentando a cultura de uma maneira bem
cara, bem alegre, uma coisa bem interessante. E em São João de Meriti nós temos a ajuda do SESC. Contribui bastante com a nossa academia, para que a gente possa estar fazendo os eventos, exposições. Então tudo isso vem contando pontos positivos. Eu não me vejo fora da Academia de Letras. E em off, eu tinha falado para ti que você seria um convidado meu a ser um membro da academia, e reforça aqui no ar que eu quero levar o nosso amigo Cláudio para que possa ser um membro da Academia de Letras, apesar de uma certa distância, mas isso não impede nada. E assim que ele disser, sim, eu aceito, nós vamos passar por umas tratativas. Sim, eu aceito. Inclusive, eu já tinha dito, sim, já tinha sinalizado o quanto é positivo, né, e o quanto me interessa fazer parte de um grupo tão engajado, tá? Então, enfim, tá mais do que aceito, é uma honra, é um grande prêmio, sabe? Esse reconhecimento e assumir essa responsabilidade, porque eu sei que, conforme se dizem no cinema, né? Os jovens vão me entender, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Sim. Então, eu sei que é uma honra muito grande e eu aceito, sim. Então isso é ótimo. Então, a partir de agora, a gente vai poder tratar do que seria necessário para que esse ingresso seja feito. E a gente vai conversando sobre isso, que tem muitos detalhezinhos que a gente precisa fazer. E nada vem assim por acaso. Concordo. Nós temos cineastas, nós temos teatrólogos, nós temos músicos, mas nós não temos ainda uma pessoa engajada com essa parte de mídia. Olha só. Hoje eu faço convite, você aceita, então, mais lá na frente nós teremos alguma coisa. Porque o que acontece, Claudinho? A nossa parte da rede social, ela fica muito quieta. Então, assim, poucos são os que conhecem para poder mexer. Então, nós trazemos para a nossa Academia de Letras alguém que possa, além de ser um imortal, que é um título, cara, que não é para todo mundo. Com certeza. E, ao mesmo tempo, a gente está agregando valor para o trabalho e para a instituição. Então, a gente junta 3 coisas aí, né? O título, o trabalho e a pessoa. Então, quer dizer, é uma formação inteligente, bacana e relevante para todos. Então, assim, eu fico muito satisfeito. Eu ainda não tinha visto lá do que você comentou, mas fico muito satisfeito em saber que eu vou poder. Sim. E, eu estou dizendo para vocês aqui ao vivo que a posse do meu amigo Cláudio vai ser no aniversário, agora em agosto, que nós fazemos. Todo aniversário nós trazemos 2 amigos para poder tomar posse. Sim. Nós fizemos 2 posses agora em especial, que tinha sido do ano passado, que não deu para a gente fazer. Então fizemos agora em abril, e em agosto com certeza será a sua e de mais um outro médico que está chegando lá para nos ajudar. Com muita honra, é muito prazer, sem dúvida nenhuma, estarei presente e sempre buscando honrar o título e o convite, que é o que mais importa, né? Sim. Então pode contar comigo, sim, e inclusive conviver com artistas e escritores é o que eu mais amo fazer, né? Então, com certeza, eu vou estar dentro da minha casa, do meu ambiente natural escolhido de trabalho. Exatamente. E assim, por falar em ambiente de trabalho, né? Hoje a gente quer trabalhar um livro seu. Sim. De tantos livros que você tem. Quantos livros, Pedro? São 87 títulos já publicados e devidamente registrados. Todos são registrados. 87. 87. Gente, não foi falha da câmera, não. 87, eu não tinha noção. Eu aqui confesso, aqui a gente joga aberto, sabe? Ser verdadeiro é o que importa. Sim. Eu sabia que eram muitos. Mas são muitos e muitos. Muitos e muitos. Incrível, são 25 anos já de carreira, né? Sim, mas mesmo assim é muito difícil. A gente sabe a luta que é você... produtor independente, né? Sim, mais difícil ainda, né? Então, eu sempre te admirei, tá? E agora eu confesso aqui em público, admiro mais ainda, porque eu não conhecia ainda o volume da sua obra. Sim. E de tantos livros, a gente escolheu um livro hoje, que é um livro recente, né? Para poder trabalhar e estar divulgando, oferecendo ele às pessoas, que é Mesquita Sem Fronteiras. Isso. Esse é um livro que é um projeto... São 2 projetos que eu tenho na minha cidade, e esse aqui é um deles,
que a gente fala sobre a nossa cidade de 1960 até os dias atuais. E a cada ano a gente escolhe um tema para abordar. Esse ano, da terceira edição, a gente escolheu falar sobre assistência social e sua relevância dentro da cidade. E fiquei muito surpreso com as inovações e as condições da minha cidade oferecer para os munícipes. E através, não a gente foca num assunto, sim, mas aqui a gente está falando sobre a questão da hidrografia, a gente fala sobre relevos, a gente fala sobre a nossa água, sobre 3 pontos turísticos que nós temos. Um é até muito conhecido, que é o Monte Oreb, ou o Monte Guararapes, é muito conhecido na região, e mostrando relevos, mostrando clima, quer dizer, um livro mega interessante para quem puder tê-lo. E como é a terceira edição, a gente está tentando levar esse livro para a condição das escolas, né? Para educação. Aí tem a questão dos custos. Então, esse é um assunto que se iniciou, mas ainda não tem. Como esse ano é um ano de eleição, então torna-se mais difícil de ter acesso para esse tipo de assunto. Mas isso já vem sido conversado. Então, assim, acredito que o ano que vem eu consiga já ter uma resposta mais substancial. Porque é um livro didático. O formato dele está todo numa condição didática justamente para isso, para as nossas crianças e para os nossos adultos que queiram conhecer a sua cidade. Porque eu acho isso relevante. Total. Hoje, em cada 10 crianças... eu vou fazer uma brincadeira. Hoje, em cada 10 crianças... 11 não sabem quantos bairros tem a cidade em que vive. E se a gente for perguntar para algum adulto, 2 ou 3 vão saber responder. Eu confesso que eu não sei. Eu não tenho um número aqui. Não, mas aí... dá até para entender, né, Cláudio? Que você é de uma cidade até que meio distante. Mas, por exemplo, Mesquita. Nós temos 17 bairros. Então, assim, o mesquitense... raiz, ele teria que ter no mínimo uma noção. É mais de 15, o cara te diz, eu não sei. Então, como eu tô te falando, em cada 10 que tu possa perguntar, 2 ou 3 vão saber responder, os demais não. Adultos, criança nem se fala. Se você perguntar sobre... E o detalhe, cada bairro desse a gente traz no 1, esse aqui foi o primeiro, Mesquita Sem Fronteiras, primeira edição. Cada bairro traz a sua relevância, traz a sua história. Então, quer dizer, no 2, Mesquita Sem Fronteiras, segunda edição, a gente abordou o assunto responsabilidade social. É o foco. Mas tem outros assuntos relevantes. Então, quer dizer, dentro do projeto, a ideia é fazer com que o aluno, ou o jovem, ou até mesmo o adulto, tenha consciência e saiba do valor da sua cidade. Um projeto muito interessante que acabou trazendo uma outra história, que nós temos na nossa cidade um concurso, que esse aqui é a segunda edição e a gente já vai para a quarta edição. Então, este ano de 2026, nós estamos já na quarta edição. Esse aqui foi de 24. O que acontece com esse projeto Escrever Faz Bem? Esse é um edital que sai para a cidade de Mesquita, onde os alunos da rede municipal, através de uma inscrição, ele vai poder falar uma poesia ou um mini conto. É feita uma seleção e nós escolhemos 180 alunos que participam de uma antologia. Então, o que acontece? Cada aluno vencedor, ele tem o título, a escola e o seu nome. E aí, o mais interessante e sensacional dessa história é o seguinte: a prefeitura, que é um projeto vinculado, ela dá para cada aluno selecionado 3 livros para que ele possa
num dia muito especial para cada escritor mirim, ele autografar o seu próprio livro. Olha. Então, assim, eu fico arrepiado, porque é um projeto que tem dado tão certo e o prefeito de lá abraçou essa ideia, que a gente já está indo para o 4º ano. Então, assim, cada ano a gente separa 180, todos os 180 são certificados. Aí vem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada categoria, que é infantil, infanto-juvenil e juvenil. Este ano tem uma novidade, a gente está colocando EJA, porque houve muitos pedidos para que o adulto pudesse participar desse evento. Então esse ano a gente vai incluir, já foi incluído, porque o edital já está rolando, o EJA, que é o adulto. Sim. Então será 4 categorias. Então, assim, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada categoria, o primeiro lugar ele recebe um iPhone, olha, e a medalha e o troféu. Cada primeiro lugar. Cada segundo lugar recebe um celular, um tablet, a medalha e o troféu. Cada terceiro lugar recebe um telefone celular, o troféu e a medalha. Então, assim, um iPhone, um tablet e um celular para o terceiro lugar de cada categoria. E isso tudo é custeado pelos empresários da cidade, Sim. Aqueles que abraçam o projeto. Ou seja, algo muito relevante que as pessoas têm prestado atenção. Lá atrás eu disse para o nosso prefeito que eu gostaria de não ficar nas sombras. Eu gostaria de que meu nome fosse algo assim a ficar para a história, com algo que fosse relevante. Então, através da literatura, que é algo que eu gosto, eu estou conseguindo fazer esses 2 projetos funcionarem de uma maneira espetacular. Então, assim, às vezes, e o que é mais bacana é que às vezes alguém na rua te reconhece como proponente do projeto. Então, quer dizer, isso é muito bacana. E da história toda, o mais legal de tudo é a noite de autógrafo dos mirins. Eles sentam, a gente coloca... O ano passado, por exemplo, nós tivemos 10 mesas, a cada 10 alunos sentam na mesa, autografam, faz as fotos, ele presenteia alguém. Quer dizer, é algo assim espetacular. É indescritível. Cara, é fantástico. Eu fico assim muito realizado pelo seu trabalho e os demais envolvidos, né? Porque a gente vê a situação social mundial, não vou nem falar do Brasil e Rio de Janeiro, né? Tão desprovida, né? E quando a gente encontra iniciativas positivas, né? Divulgando a cultura, o pertencimento à sua cidade. Exatamente. Eu fico assim, realmente, caramba, eu me realizo junto da sua realização e já sou um incentivador e um colaborador, tá? O que a gente fala aqui, a gente tem que cumprir. Afinal de contas, a minha filha tá me vendo lá do outro lado, então eu não posso vacilar. Mas é verdade, Pedro, é incrível realmente esse trabalho. E o que é mais difícil, por exemplo, qual o grande desafio para colocar esses projetos em pauta? O grande desafio são 2. Primeiro, aceitação. Segundo, financeiro. Porque... Esse eu já imaginei. Financeiro a gente imagina, mas aceitação... Aceitação. Por quê? Quando você chega com um projeto desse, você não consegue falar direto com Deus. Você vai falar com alguém. Esse alguém, cara, é um ser humano. Sim. E nem todos os seres humanos estão preparados para te receber sabendo que você é algo assim legal, bacana, que tem sucesso, que tem luz. Consegue enxergar isso? Com certeza. E aí, às vezes, você encontra algumas barreiras. Então, a questão de aceitação, porque você precisa chegar. Um exemplo, nesse caso, eu tenho que citar o nome aqui do meu amigo, desde 2017, o Kleber Rodrigues, que é o secretário de Cultura da nossa cidade. Inclusive, a foto dele sai nos livros, porque ele tem sido um incentivador ferrenho da cultura. Eu ainda brinco com ele, digo que o esporte, no sentido de futebol e luta livre, e lutas marciais,
tem um destaque maior do que a literatura, e ele brinca dizendo que a literatura é mais cara para desenvolver. A gente brinca com certas coisas, mas assim, ele tem dado uma atenção muito grande para nossos projetos. E depois que nós conversamos lá em 17, de 16 para 17, 2016 para 17, foi que ficou mais fácil esse convívio, e aí veio a coisa tomando proporção. Então, assim, em 2010, na minha cidade, com outra gestão, eu tentei, sim, mas não foi possível, então participei assim, de algo assim, muito singelo, que tentaram fazer na cidade, mas nada tão grandioso quanto esses dois projetos, que é o livro falando sobre a nossa cidade, Mesquita Sem Fronteiras, que já está indo para a 3ª edição, e o nosso concurso Escrever Faz Bem, que este ano de 2026 a gente está na nossa 4ª edição. Então, quer dizer, são dois projetos que deram muito certo. E eu fico muito feliz por isso. E eu faço questão de ressaltar aqui a minha gratidão também ao secretário, né, que teve essa visão, que teve essa coragem e realmente merece o nosso apoio, merece ser citado, sim, porque é comum às vezes a gente criticar as pessoas envolvidas na política, porque é um hábito do ser humano, mas em um momento que ele acerta, né, a gente tem que exaltar e agradecer, sim. Repete o nome dele, por favor. É Kleber Rodrigues. Então, Kleber Rodrigues, meu muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e pode contar aqui com a gente, porque realmente a gente precisa de pessoas como você. Sim. E eu gostaria de ressaltar que de um trabalho... Gente, é difícil dizer que eu não gosto de escrever, né? Então, esse ano de 2026, a Academia de Letras e Artes Meritiense, ela completa 48 anos. Nossa. Então, eu dei um presente, ou melhor, nós, acadêmicos, demos um presente para a academia. Colocamos aqui, são 12 acadêmicos que estavam com trabalho novos, e nós montamos uma antologia. Essa antologia, a cada 2 anos, nós renovamos. Então, assim, a próxima você vai participar. Olha só que responsabilidade. Como é que nós fazemos? Colhemos aquilo de mais relevante, e o autor faz ali uma dissertação a respeito, e vai para o livro. Por quê? Você é um imortal, sua obra precisa ficar registrada. E tudo registrado como tem que ser. Então, esse ano nós tivemos a colaboração de 12 membros, de um total de 30, tá? Inclusive teve... Como foi o trabalho a gente providenciou ano passado, então ali nós temos dois novos membros que participaram, que já tinham material, e tipo assim, eles tomaram posse num mês, e no mês seguinte o material deles já estava pronto, e eles conseguiram sair nessa antologia deste ano. Então, para o ano que vem, quando for agora em agosto, a gente dá posse para mais 2. Sim. Por exemplo, você toma posse agora em agosto. Perfeito. Então eu já vou trabalhando contigo o teu material como audiovisual, para que entre na antologia de 50. Olha. Você tá me entendendo? Então a gente já vai preparando o material antecipadamente para não ficar nada corrido e ficar um trabalho espetacular, como todos os livros são com capa com brilho, todos os livros têm orelha, sim. De um trabalho assim, cara, excepcional. Eu não vou falar o nome da minha editora aqui, não é bem a minha editora, né? Sim. Mas já trabalham juntos, já tem 20 anos. Depois que eu conheci esse pessoal desse espaço, eu não troquei, porque eu me sinto muito confortável, trabalho excepcional, material reciclado. Você pode reparar que todos os meus livros têm a folhinha amarelinha, que significa que é papel reciclado. Ou seja, cuidando também do meio ambiente. Então, tudo isso é muito relevante para uma vida, para um profissional, para uma condição que a gente queira ficar bem, né?
é o ser completo, né? O cidadão realmente de bem. E, meu amigo, é tanta história que a gente tem para colocar em pauta aqui que eu vou precisar que você volte aqui outro dia. Porque hoje, com certeza, o nosso telespectador, o cara que está lá do outro lado, está de boca aberta, que nem eu estou, eu confesso. Só que eu ainda tenho o luxo de me sentir honrado pelo convite já aceito. Então eu estou aqui mediando emoções aqui, mas infelizmente eu tenho que pedir as suas considerações finais e agradecer muito a sua presença aqui. Bom, eu que te agradeço pelo espaço, pela condição de estarmos falando aqui sobre o meu trabalho. Ser escritor hoje no nosso mundo, na nossa cidade do Rio de Janeiro, não é nada fácil. Existem compromissos que você... Cara, às vezes fica muito difícil de você estar por N razões. E uma delas é a condição hoje que tudo tem custo. E para esses custos, você precisa, então, assim... Eu não sou só o escritor, como você sabe. Sim. Eu sou um microempreendedor e aí, só por conta disso, a gente consegue fazer os trabalhos funcionarem. Então, hoje, eu vejo alguns colegas que têm pilhas e pilhas de bonecos, né, que a gente chama de boneca, e sem condição de pôr para frente. Então, assim, a divulgação é excelente, esse teu chamado é maravilhoso para todos nós que somos artistas, e eu só tenho a agradecer a oportunidade e dizer aos quem está do outro lado, escrever faz bem. Sair um pouquinho do celular faz muito bem ainda. Vale muito você pegar um livrinho, dar uma olhadinha. E se quiserem, lá no meu Instagram, @SilvaPedroFerreira, vocês conseguem ver todos os meus títulos, conseguem ouvir as minhas músicas e podem, se quiser, também ajudar o escritor a caminhar fazendo um pedido. E essa parte aí comigo, porque eu já tenho autorização aqui de colocar links, né, para você que deseja contribuir para a sua própria cultura e para a cultura nacional, adquirir os livros do Pedro, que são filhos muito bem criados, muito bem cuidados. E eu agradeço muito a você que cuida da gente, que cuida da nossa arte. Agradeço, Pedro, todos os acadêmicos meritienses. Meu coração agora está dividido com vocês. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer. Prazer é meu. Eu que agradeço. Forte abraço. Até o próximo Mac Podcast. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.